pouco dos dois, né? Tem empresas que a gente viu voltando, obrigando, né? Todo mundo tem que ir pro escritório, não funcionou muito bem, então a gente vê esse desafio. Eu acho que as empresas que querem ser competitivas não vão conseguir não ser flexíveis. Vão ter que ser flexíveis para reter e atrair as melhores pessoas. Sim. Então, até isso, a gente fez uma pesquisa, tem feito uma pesquisa que chama Índice das Tendências de Trabalho, em que a gente faz, sei lá, com 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas ao redor do mundo. Que legal. E perguntando o que vocês, né, o que as pessoas, funcionários querem hoje. E flexibilidade, não é, antes era um desejo, né, mas agora que todo mundo experimentou a flexibilidade, ninguém está disposto a abrir mão disso. E a gente vê muita gente mudando, né? Você olha lá no LinkedIn, várias pessoas mudando porque buscam flexibilidade na hora de decidir, né, onde eles vão trabalhar. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Estamos aqui com Nayana Amorim para falar um pouquinho de trabalho. Vamos falar... Você gosta de trabalhar, né, Tato? Eu tô ligado. Adoro, né? A distância, pelo menos, né? Quanto mais distante de você, melhor. Eu sei, tô ligado. A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de Microsoft e é por isso que a gente recebe aqui Nayana. Muito obrigado por ter vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Nayana, a gente sempre pede pro pessoal se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Então, por gentileza, fala aí qual é a sua jornada para chegar hoje nessa posição que você tá na Microsoft. Sou formada em economia, tinha o sonho de trabalhar no mercado financeiro, banco, achava uma coisa muito glamourosa, mas não me adaptei, não achei muito formal, não tão legal, e fui para a área de tecnologia, tive a oportunidade de fazer estágio na Microsoft, estou lá há 13 anos, comecei na área financeira, de controladoria, Sim. Depois operações de vendas, e agora estou em marketing, na parte de produtividade e colaboração, atendendo outras empresas. Legal. Você realmente não tem muito cara de banco, assim. Não, de verdade. Porque assim, a gente tem vários parceiros, entre eles, instituições financeiras. É verdade. Hoje, por exemplo, se você for lá no canal do Bradesco, o Bradesco Explica, você vai ver o rosto do Tato, o meu rosto, ajudando a galera de como utilizar o aplicativo e tal. E a gente sabe como o pessoal do banco é mais quadradinho. Você, solta. Apesar de que o Bradesco é um dos mais descolados dos bancos. O pessoal de marketing do Bradesco é bem descolado. Bem descolado. Beijo, Bradesco. Da área, né? Eu acho que o marketing é que ajuda ao negócio acontecer. Também tem em todo lugar, né? Tem gente mais quadradinha, né? Faz parte. Tem que ter. Sempre tem. Alguém pra botar ordem. Isso, alguém com o pé no chão. Não queria falar nada, mas aqui na Rede Geek, acho que sou eu, né? Não sou, com certeza não sou eu. Eu quero deixar claro para as pessoas que estão assistindo que eu tive que apertar o botão REC porque a gente perdeu parte da primeira gravação porque eu esqueci de gravar. Essa é a segunda gravação que a gente faz. Não, na verdade é a primeira gravação que a gente faz. É a segunda vez que a gente conversa. E, né, como que foi esse processo dentro da própria Microsoft, né? Porque você falou que da área de economia. Como que de economia foi para marketing? Como é essa jornada dentro da Microsoft? Eles têm essa política de transição entre setores? Sim, Em finanças eu tive esse contato com outras áreas, né? Como atendi outras áreas, atendi a área de vendas, então você já começa a se envolver mais no negócio, né? E sim, agora você falando dessa forma, a Microsoft incentiva muito isso, né? A maioria dos funcionários ficam muito tempo, muitos anos na Microsoft. Então, eles investem em treinamento, investem, por exemplo, projetos que envolvam áreas diferentes, porque aí você conhece, não só você se prepara, né, estudando sobre a área, mas você conhece outras pessoas. E eles lembram de você quando aparece aquela oportunidade, né? Poxa, vai abrir uma vaga. Então, eles incentivam muito e eu acho que isso é um dos motivos que eles conseguem manter as pessoas por bastante tempo. Legal, porque você falou que tá há quantos anos? Tô há 13 anos. Cara, e isso é cada vez mais raro, né? De acontecer, alguém estar tanto tempo dentro de uma empresa, se a empresa ela não proporciona esse tipo de flexibilidade, de mudança de área ou crescimento, realmente se acaba buscando o mercado, né? Então a empresa, sei lá, grande acaba formando aquele profissional e acaba perdendo ele pro mercado. Exato. Isso não e é um grande bacana. investimento da empresa. Exatamente, exatamente. E hoje, o que você faz especificamente dentro da Microsoft? Conta pra gente. Porque seu cargo é bonito, ó. Chegou pra mim aqui. Como que é? Gerente de marketing para trabalho moderno da Microsoft. O nome é bonito. Parece importante.
É importante, é importante. Então, os cargos são todos em inglês, né? A gente tenta traduzir para alguma coisa. Então, eu sou Go-to-Market Manager. Até mais, né? Parece até... Imponente. Mas resumindo, né? A estratégia da Microsoft dos produtos, ela é feita de forma global, né? Então, eles decidem isso lá fora e a gente aqui tem que, como se fosse, localizar o que desce, né? Então, por exemplo, eu trabalhando com Teams, né? Como eu levar isso para os clientes, que tipo de campanha, quais são as melhores ofertas que atendem o nosso mercado. Então, eu penso no Brasil, né? Que é a minha área. Como eu levo isso para empresas, né? Então, eu sou B2B totalmente. Como eu posso levar isso da melhor forma e levar para os objetivos da empresa, né? Então, é um pouco essa parte de marketing. Legal. E hoje você falou que atua com o Brasil. Assim, o Brasil é gigantesco. E é Brasil inteiro ou ainda é sub-regiões do Brasil? É Brasil inteiro. Caraca, não é fácil não. Não é fácil não. Porque imagina você entender, de repente, uma necessidade de um público que tá lá aqui em São Paulo, um centro comercial, ou às vezes a pessoa que tá lá, trabalha com... Sei lá, no pessoal... Mato Grosso trabalha, sei lá, com plantação, com gado. Agro. Às vezes é uma outra necessidade. Ou o né? pessoal que tá na Zona Franca de Manaus, por exemplo, que é uma outra realidade. Exatamente. Acho que tem isso da indústria, né, que a gente fala dos segmentos. Então, a gente vê cada vez mais, não só a Microsoft, né, as empresas de tecnologia, eles construindo soluções para a indústria. Então, a gente já vê clientes que eu não chego falando, é o Microsoft 365, é o Azure, falando esses nomes que muitas vezes não significa nada para aquele cliente. Mas a solução como um todo, do que ele precisa, o negócio como um todo, desde funcionário, o que ele precisa para trabalhar, mas até para gestão de agro, a minha gestão da safra, para eu saber como que é, enfim. Então, tem diversas aplicações que a gente trabalha por indústria. E eu acho que um outro desafio também é as empresas, os tamanhos das empresas. Como vocês mencionaram, Bradesco é um outro tipo de empresa do que eu vender, sei lá, para uma padaria, que também é nosso cliente. Então, você vê extremos muito diferentes que usam o mesmo produto, mas tem que usar de formas diferentes e eu tenho que vender, conversar com esse cliente também de uma outra forma, né? Entendo. E hoje vocês têm um produto final pronto ou ele é customizável de acordo com essa necessidade? Você consegue hoje falar assim, Mauri, qual que é o seu problema? O que você precisa para eu ver como adaptar a minha solução para você ou não? É sempre um pacote fechadinho, é isso que vocês vendem? Para a produtividade, né, que é onde eu tô, são vários pacotes. Tem vários pacotes diferentes, né, vários produtos diferentes para se encaixar melhor a sua necessidade. Mas é fixo, não é uma coisa que você customiza. Tá. Mas tem, assim, por exemplo, tem o Teams Essentials, que é o Teams mais leve e com menos features para alguém que não precisa de tudo que o Teams hoje, que é uma coisa muito grande, né? Não preciso de uma sala com 300 pessoas. Exato. Mas quando a gente fala de Azure, de cloud mesmo, né? Aí é completamente customizável, né? E depende da solução, desenvolvimento, aí tem diversas outras coisas que cada empresa vai ter a sua. Então, mas essa parte de produtividade é mais determinado ali. A gente tem as ofertas prontas, mas vários níveis. Legal. E a gente tá num cenário também, primeiro, eu não sei se eu posso dizer pós-pandemia, porque a gente meio que tá vivendo a era pandêmica. Eu não sei como explicar isso, né? Os historiadores do futuro de... eles que vão explicar isso, porque a gente já tá num cenário onde a gente já pode sair, se encontrar, né? Se alguém tem algum sintoma, faz um teste, aí vê como se comporta, mas a gente ainda tá sofrendo por conta do início da pandemia e as empresas tiveram que se renovar por conta disso, de diversas formas. Então, você, por exemplo, atendendo B2B, eu imagino o desespero que deve ter sido março de 2020, todo mundo falando como é que eu faço para juntar minha equipe. Para juntar minha equipe. Agora todo mundo tá em casa. Tá faltando equipamento, tá faltando... agora, como é que eu faço para manter seguro, sendo que a pessoa tá levando o dispositivo para casa, ou bring your own device, ou como que a gente vai juntar todas as pontas? Como educar e preparar tanta gente, tanta empresa para utilizar os produtos da maneira adequada, saber como tá pronta para soluções de vocês? Como foi esse desafio?
Foi muito maluco mesmo. Agora você falando, a gente sabe de cliente que mandou computador de táxi, assim, pra casa das pessoas. Clientes enormes. Clientes enormes. Assim, Conheço histórias. Você imagina assim, não, esse cliente tá preparado. E não estava nem um pouco preparado. Então, assim, a Microsoft, a gente já vivia um modelo híbrido flexível, vamos dizer assim, né? Então, eu já podia trabalhar de casa, eu já tinha as ferramentas, as soluções para isso. Mas não numa escala como foi de todo mundo estar em casa, né? Então, a primeira coisa que a Microsoft fez foi disponibilizar o Teams gratuito, que foi assim, vocês começam a se virar, pelo menos, na verdade foi por um ano, bastante tempo, para os clientes se adaptarem e conseguirem ir para casa. Mas tinha cliente que, assim, não tinha nem o computador para a pessoa usar o Teams, né? Então, foi um desafio. Eu acho que essa questão de trabalho híbrido e remoto, o que a gente está aprendendo, porque a gente ainda está aprendendo com isso, não existe uma, né, faça isso que vai funcionar, é muito uma questão de cultura da empresa, de como cada empresa vai se adaptar a isso. A gente tem algumas recomendações de como fazer essa avaliação, de que não é só uma preocupação da área de tecnologia, não é só uma preocupação de RH, é uma preocupação que todas as áreas da empresa têm que estar envolvida e se preocupar. Então, a pessoa de marketing, vendas, todos os líderes têm que discutir qual é o melhor modelo de trabalho híbrido para aquela empresa e como vai funcionar. Porque não adianta a gente ver muita empresa falando, toda quinta-feira tem que ir para o escritório. Sim. E será que funciona? A gente vê empresa que o cara fica quinta-feira fazendo ligação o dia inteiro, não vê algumas pessoas que ele precisava falar não estão no escritório e não é efetivo, né? Então, a discussão que a gente fez com os nossos clientes foi muito mais de tentar construir um modelo, mas que cada empresa vai ter o seu, não tem uma regra. Conheço também empresas que falaram, que criaram um modelo e aí, sei lá, o diretor, o gerente falou, ok, mas pra mim não funciona exatamente desse jeito, então, sei lá, tem que ir 2 dias pra empresa. Eu quero ir 4. Aí um dia eu pego de home office, porque eu gosto do contato humano, eu gosto de conversar, pra mim é importante saber o que os outros departamentos estão fazendo. Então tem dia que eu trabalho do jurídico, tem dia que eu trabalho... E aí a pessoa fica pulando de departamento em departamento como se fosse um coworking. Sim. Pra criar relacionamento lá dentro. Então, eu acho que também tem o indivíduo aí no meio, saca? Que é meio que a gente, como humanidade, ainda tá criando um jeito de trabalhar nesse modelo híbrido, né? Não é algo que já estava preparado. Eu acho que por mais que a gente tenha soluções para isso, também existe uma adaptação cultural, social, sabe? Tem vários fatores que acabam impactando. E você acha que, pela sua experiência, né, o que você vive no mercado, hoje, no momento que nós estamos, que é esse momento que está mais solto, a pandemia ela realmente já está controlada. É o terceiro ano de pandemia que parece que é o 25º. Não, isso aí. Meus cabelos não eram brancos. Tá, tá bom. Tá bom. Até a Ana, que não se sente íntima o suficiente com você, riu da tua cara, Maurinho. Você tem uma noção de quão ridículo foi a piada. Muito obrigado por entrar com a gente nesse jogo maluco. Porra, mas a sua sensação é de que hoje as empresas, elas estão mais abertas a um modelo híbrido ou de querer fazer as pessoas voltarem para trabalhar no escritório fisicamente? Eu vejo... Tem um pouco dos dois, né? Tem empresas que a gente viu voltando, obrigando, né? Todo mundo tem que ir para o escritório, não funcionou muito bem, então a gente vê esse desafio. Eu acho que as empresas que querem ser competitivas não vão conseguir não ser flexíveis. Vão ter que ser flexíveis para reter e atrair as melhores pessoas. Sim. Então, até isso, a gente fez uma pesquisa, tem feito uma pesquisa que chama Índice das Tendências de Trabalho, em que a gente faz, sei lá, com 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas ao redor do mundo. Que legal. E perguntando o que vocês, né, o que as pessoas, funcionários querem hoje. E flexibilidade, não é, antes era um desejo, né, mas agora que todo mundo experimentou a flexibilidade, ninguém está disposto a abrir mão disso. E a gente vê muita gente mudando, né, você olha lá no LinkedIn, Sim. Várias pessoas mudando porque buscam flexibilidade na hora de decidir, né, onde eles vão trabalhar. Então, eu acho que não tem escapatória. Até para quem não gosta muito, mas gosta de estar no escritório todo dia, tudo bem, mas ele vai ter que saber lidar, né? As empresas vão ter que saber lidar com esses novos profissionais, principalmente a geração mais jovem, né? Uhum. De que
tem que ser flexível. E dar a ferramenta e organizar, claro, isso, né? Ter combinados, explicar, talvez, as reuniões que façam sentido ir para o escritório. Sim. A gente vê muito isso. Ir para o escritório para quê? Tem que fazer sentido. Essa parte social que você comentou, né, de relação, é muito importante. As pessoas têm que ir para o escritório para isso. E na pesquisa saiu que é o número 1 da gente ir pro escritório é conversar, Sim. conhecer pessoas, se conectar. Criar vínculo, né? Criar vínculo. Agora, se for para ir só porque aí não faz sentido. Então, você precisa fomentar isso dentro da sua empresa. E é até uma questão de desenvolvimento, de conhecer outras pessoas, e tomar um cafezinho. Exatamente, faz diferença. Antes, a pessoa tinha aquele sentimento, essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? Hoje, a saída no escritório poderia ter sido um e-mail, né? Eu não precisava ter ido pra lá. Mas é muito louco, né? Porque tem o cenário onde as empresas querem obrigar todo mundo a ir, ou falar, não, você tem que ir 2 vezes por semana, ou até mesmo cenários que nem a Accenture, né, que fala que você pode, no máximo, ir 2 vezes por semana no escritório. Ou seja, ele quer que você fique em casa. Você não pode ir mais que 2 vezes, você tem que pedir autorização. É uma outra dinâmica. Outra dinâmica. É por aí. Posso fazer uma pergunta sobre um produto? Eu não sei se tá no seu guarda-chuva. O Windows 365, tá com você? Tá. Porque como que eu faço tal coisa? Não. Suporte técnico aqui. Não, Mauri, não é isso. Porque eu acho essa solução animal. De você ter um computador na nuvem, que é outra lógica. Eu não tô falando de você ter os arquivos da empresa na nuvem, todo mundo acessa. Não, eu tô falando de você abrir qualquer dispositivo, qualquer cliente, no caso, né? Cliente como dispositivo, não cliente como... Pessoa que compra de você. Pessoa que compra de você, tá? Isso é linguagem de pessoa que trabalha com computação há muitos anos, tá bom? É geek velho que tá falando. Mas você abre qualquer cliente, conecta lá, e aí é o seu computador. E esse computador tá na nuvem. Isso é uma parada tão mágica. Tão mágica. Só que eu, honestamente, a última vez que eu tinha visto o preço, eu achei que pra pessoa física, porque basicamente é uma solução corporativa hoje, né? O que eu queria ter é uma máquina. Porque assim, com certeza a gente sabe que quando isso abrir pra pessoa física, as pessoas vão querer colocar jogo, aí vai fazer comparativo de FPS. Calma. Me explica o que é, por favor, que eu não tô entendendo o que é. Por gentileza. Eu já vou chegar lá. Assim como o Microsoft 365, né? Que você faz um login de qualquer device, em qualquer lugar tá na nuvem. Só que é o Windows. Então, é como se você rodasse, ou rodasse um computador, né? Como se fosse um PC normal. Só que de qualquer máquina, você não precisa ter nada instalado. Uou, entendi. É só você Não ter tem nem internet. Windows Eu preciso de um navegador. Exato. Você consegue acessar. Ou seja, se minha geladeira tiver um navegador, ela estiver conectada na internet... Você conseguiria abrir como se... Caraca, exato. que legal. Se a sua televisão tem um navegador, Você consegue. se o seu monitor é um monitor smart, Já era, né? já era. Qual que é o nome da... O Windows 365. Windows 365. Caraca. Só que assim, por mais que exista... Tu já queria instalar jogo, entendi agora. Eu acho que os consumidores vão querer Roda esse jogo, eu quero ver. instalar jogos. Mas eu imagino um cenário, por exemplo, onde a gente, eu digo Rede Geek, Tá. vai poder, por exemplo, editar vídeos, vai poder fazer uma live. Eu instalo o programa que a gente faz de gerenciamento de live, plugo as câmeras, e aí eu faço o controle das lives nessa máquina. Não importa qual máquina que é, o poder de processamento do dispositivo aqui. Se eu conseguindo ter banda para poder jogar isso pro computador, que na verdade, né? pro servidor que tá lá processando tudo, tá ótimo. Quão distante a gente tá disso? Ou eu só não tenho dinheiro pra pagar a solução real oficial? Olha, não é uma coisa que a gente tá levando pra consumidor, assim, no momento. Quão distante? Não sei, porque, como eu comentei, é a Corp que decide. Normalmente, até a estratégia da Microsoft é uma empresa, não sei se é bom ou se é ruim, né? Aí vão ter críticas, mas eu vejo que a Microsoft primeiro vai corporativo, então é uma Sim. empresa muito voltada para enterprise, vamos testar, vamos ver se funciona, e vai ajustando, né? Então, eu já vejo alguns clientes no Brasil, por exemplo, tem um cliente grande de call center, e que já comprou o Windows 365 e colocou para todos os dispositivos, para todos os clientes. atendentes, né? Porque aí ele consegue trabalhar de qualquer lugar. Essa questão de Pode trabalho remoto mudou, né, para ele. E já existia uma solução, né? Existe, que chama Azure Virtual Desktop, né? Que você consegue fazer a mesma coisa, mas ele precisa de uma certa... uma customização. Então tem que ter um administrador
como é que vai ser essa tela do Windows, abertura. E o Windows 365 não, ele talvez não seja tão sofisticado, né, no sentido de customização, mas ele tem ali o padrão, você abre e funciona, é muito mais simples, tipo... Nesse caso, menos é mais, né? Porque Exato. as pessoas já estão habituadas, é simplesmente ligar e funcionar. Para esse tipo de trabalho, navegar na web, acessar uma plataforma específica, trabalhar com documentos no Word ou no Excel, na planilha, fazer PowerPoint, coisas que normalmente impactam a vida da maior parte das pessoas que estão dentro de um trabalho de escritório. Uhum. Ele já atende, ele já segura. Assim, a nossa necessidade... Então, 90% das pessoas... exatamente. A nossa é o meu caso. por exemplo, o trabalho do Mauri. Eu trabalho basicamente com o meu trabalho não. O meu trabalho envolve, por exemplo, a edição, processamento de imagem, som. Por isso que eu sei que atende o Mauri, mas eu nunca falei pra ele sobre o produto porque não me atende. Então, por que eu vou propor um gasto pra empresa? Eu vou propor quando tiver uma solução pra mim. Mas o Windows 365 já vem com o Office 365 também? Sim. Caraca, moleque! Então, é tipo o pacote completo mesmo. Tudo depende. Assim, sempre tem níveis, né? Sim. Assim, tem vários produtos SKUs. Mas Perfeito. sim, dá pra ser tudo junto. Entendi. Um serviço só, uma assinatura só, Dá e pra aí ser. já tá tudo Então, embutido. mas de novo, é pra cliente corporativo. só Sim, pra deixar sim, claro pra eles. Mas no caso, CNPJ, Rede Geek aí. E aí, Tem quantidade mínima? Eu falou clientes pequenos até os grandes. Mas aí, no caso, dentro do seu guarda-chuva, então, de serviço, fora o Windows 365, o que mais tem? Pra eu entender o que você oferece pro mercado. Não, é tudo que a gente tem de produtividade, né? Então, o Microsoft 365, que aí a gente coloca Outlook, Excel, Desculpa, eu PowerPoint. falei, mudou o nome, né? Microsoft. Eu Era sou Microsoft velho, eu falei 365. Office. Não, e eu já sabia que tinha mudado de nome. Aqui eu fui Não, desatenta. tudo bem. Mas Microsoft mas eu acho que tem uma 365. parada também muito maluca nisso. Que por mais que Microsoft seja uma marca extremamente forte, as pessoas estão tão habituadas a enxergar o pacote de softwares ali como o Office, e que o Office 365 foi uma marca que ficou muito grudada na cabeça das pessoas. Sim. Eu não sei se existe, sei lá, alguma estatística interna de vocês de quantas pessoas chamam de Office. A gente passou por isso durante muitos anos, que a gente tinha um nome, antes a gente fez um rebranding, e demorou 6 anos pra galera mudar como chama a gente. Ele não pode nem falar, senão vai lembrar as eu não pessoas. vou falar, porque senão vai lembrar as pessoas. Vai ter gente que vai escrever no comentário, eu vou apagar. É um rebrand que dá trabalho. Sempre tem. Até porque, na verdade, o que a gente fez, né? A gente aumentou o que era o Office, né? O Office era o Excel, essa parte que todo mundo conhecia, né? PowerPoint, Outlook. E o Microsoft 365, ele envolve a parte de segurança também, o Teams. Legal. Então, ele é uma solução mais completa pra atender Ele é um megazord das outras coisas. Juntou os outros serviços num pacote só e vira Microsoft 365. Tudo tem uma análise por trás de... Os clientes já compravam isso meio junto e aí virou um pacote, né? Assim, Sim. virou um produto, uma solução como um todo, né? Então, é mais ou menos isso. Mas vários clientes falam Office. Você já sabe o que tá acontecendo. Tudo bem. Então, desculpa, eu te cortei. Então, você tá falando do Windows 365, Microsoft 365. O Teams, né? Que o Teams hoje, a gente... ele virou o carro-chefe, né? Dessa parte de produtividade. Quando a pandemia iniciou, né? Que a gente tava até falando disso. O Teams tinha 25 milhões de usuários. Tá. Hoje, o Teams tem quase 300 milhões de usuários Quê? ativos, né? Então, assim, que usam recorrente. Caraca, mano. É um número absurdo. Então, ele virou assim, tudo... As pessoas usam o Teams para trabalhar, né? E ele é mais do que... Às vezes a gente compara com alguns competidores, mas aí você vai ver, é chat, é só conferência. E o Teams não. A proposta do Teams é ser um hub de produtividade, em que tudo se conecta ali dentro. Então, você consegue usar o Office, por exemplo, dentro do Teams. Que O seu legal. calendário dentro do Teams. A questão de compartilhar, trabalhar em arquivos dentro do Teams. E a parte que eu acho mais, assim...
que é o maior diferencial, a questão de aplicações. Então, a gente tem aplicações de terceiro, nossas aplicações desenvolvidas pela própria empresa. Então, por exemplo, vou pedir férias. E aí, às vezes, é um aplicativo separado que você tem que abrir no browser. Isso você consegue colocar como uma aplicação dentro do Teams. Putz, que legal. O Power BI, consigo usar dentro do Teams. Ou até, sei lá, Salesforce, consigo usar o CRM deles dentro do Teams. Então, a ideia é cada vez mais a pessoa abrir e tá tudo lá, né? Dentro do Teams. Que legal, isso eu não tinha ideia, porque eu vou confessar, vou falar pra você, eu sou concorrente aqui, né? Não, mas... Depois a gente conversa. Mas por que eu tô te falando isso? Porque a gente lida com diversos clientes aqui nossos, né? E marcas grandes e... Cara, não consigo pensar em nenhuma marca, empresa grande que não usa... Que não use Teams, né? Sim. Todos eles usam Teams. Não me vem ninguém. Tanto que normalmente o que acontece? Eu pergunto, qual plataforma que vai fazer a reunião, né? Porque às vezes tem que ser na plataforma do cliente para manter dentro do ecossistema ali dele, de segurança e tudo mais. E, sei lá, para não falar todos, 99 usam Teams, né? E são empresas grandes. Então, realmente deve existir um diferencial para eles em relação a isso na gestão de equipe, né? Então, às vezes a gente tá fazendo a reunião, a galera tá lá do tipo, não, peraí, deixa eu chamar tua pessoa pra reunião. E assim... ela fala como se fosse realmente algo muito simples. Eu não sei o que tá acontecendo na tela dela. Mas parece que ela só foi lá, amigo, entra aqui, sabe? Não foi aquela coisa lá, tipo, me manda o link do que sei lá o quê. Não, ela só falou, entra aqui nessa reunião e a pessoa já tava lá, sabe? Olha só que beleza. A gente achou que ia gravar um podcast e, na verdade, a gente tá contratando um serviço. É isso que está acontecendo hoje. A Nayana achou que ia vir aqui gravar um podcast e ela tá fazendo uma venda. Eu não tô reclamando. Sacanagem. Mas, por exemplo, eu não tinha noção dessa parte de aplicações. Eu poder colocar aplicativos específicos dentro da plataforma. Então, ele vira literalmente um hub de tudo que eu preciso para fazer o meu trabalho fora do ambiente de trabalho mesmo, dentro de casa, por exemplo. Sim. Em qualquer lugar, né? Que essa é a questão agora, quando a gente fala de híbrido, a gente sempre fala em qualquer lugar, a qualquer hora também, que tem gente que trabalha de qualquer hora, né? Horários diferentes. Sim. Muita gente mudou na pandemia, né? Para regiões diferentes, enfim. E sim, o Teams, ele a gente tem investido muito, até por ter aprendido, né? Na pandemia, não tinha todas as funcionalidades que a gente precisava. Então, a Microsoft tem criado diversas funcionalidades nos últimos 6 meses, assim, foram mais de 500. Eu até não sei todas, obviamente. Sim. Vem cliente e pergunta, qual é essa funcionalidade aqui? Eu falo, não sei, vou estudar, vou buscar. Tem investido muito por isso, né? A maior parte das empresas grandes tem usado o Teams. E eu acho que um dos grandes benefícios, e por que talvez a gente tá na frente nesse sentido de ser líder em uso, né, em número de usuários, é a integração, né, porque no geral todo mundo usa Office, todo mundo usa Outlook, a maioria das empresas, assim, né, não todas as áreas, a gente vê algumas áreas às vezes mais técnicas que preferem outras soluções, às vezes, mas o Teams integrado a tudo isso facilita. Na massa, né? E a gestão, como você falou, né? A questão de gestão de acesso, de identidade também, para o cara conseguir logar, é muito mais simples, né? Então, o Teams, ele tem sido essa fortaleza. E até uma das coisas novas que eu acho interessante falar, que a gente lançou recentemente, é um novo Teams, o Teams Premium. Que ele é um Teams que vai ser, assim, pago por fora desse pacote que eu comentei, né? Então, é um Teams mais avançado e ele tá incorporando mais coisas de inteligência artificial. Então, o Teams hoje já tem diversas coisas, por exemplo, tradução simultânea, coisas que usam inteligência artificial, mas agora, nesse novo, vai ser um outro nível. Então, por exemplo, tem uma que a gente chama de recapitulação inteligente. Não sei se o nome é tão bom, mas a solução que é quando você, por exemplo, não participa de uma reunião, e aí gravaram a reunião. Quando eu voltar para assistir essa gravação, ela já vai estar dividida em capítulos, com palavras-chave. Então, aqui comentou por tema. Então, você comentou que vocês vão comprar um produto. Vai aparecer lá, atenção, sei lá, vendedor, o cara falou que vai comprar o produto. Se citarem o seu nome, falarem, Mauri, fiz a mesma coisa. Mauri, foi citado. Fica tranquilo.
Fica tranquilo. Muito bom! Ela sabia. Eu senti. Total, genial! Nossa, que fantástico! Tudo bem. Foi de lavar a alma, mano. Mas se citarem o seu nome, vai aparecer isso também quando você foi citado, quando fizeram perguntas, Aham. enfim. Então, isso muda tudo, né? Porque Putz, com quando certeza. a gente fala de reunião, são muitas reuniões, nem todas a gente pode participar. Exato. Quem fez a ata? A própria inteligência Exato. artificial. É isso. Exato. Que demais Então, isso. assim, estamos levando para outro nível a solução do E Teams. esse histórico já fica salvo dentro da própria solução, por exemplo. Dentro da própria solução. Com a gravação, né? Quando você faz a gravação e Sim. fica salvo no Teams. Ele já processa esses dados e já E deixa tudo já lá. dá o resumo da reunião, assim. É Que demais, demais. assim. Nossa, É com demais. certeza, com certeza. Não, imagino que dependendo do setor que você atue, ter esses dados de todas as reuniões para, sei lá, prospecção de cliente, por exemplo, coisas do tipo, né? Entender potencial das... Meu, Você tá fazendo uma venda agressiva, mano. Não, é muito legal, É muito muito legal. legal. Ou, sei lá, nesse caso que você falou de tradução simultânea, né? Eu tenho uma dificuldade muito séria em falar outras línguas, né? Português eu falo mais ou menos, né? E aí, por exemplo, tem uma tradução simultânea, nesse caso, pra eu conseguir me comunicar com outras pessoas, isso realmente é muito legal. Aí é em texto, é isso, eu falo, aparece em texto na língua selecionada pra outra pessoa. Exatamente. E em qualquer língua, assim. Então, eu tô assistindo... a gente tem 50 idiomas, eu Aham. acho, hoje em dia já no Teams. E é isso, eu tô falando em português, ele vê a tradução em inglês. Tem também a transcrição da reunião, aí você vê quem tá falando. Então, agora a Nayana tá falando, agora você tá falando. Tem tudo certinho. Que legal. E, enfim, é bem legal. E tem muita empresa, assim, que tem esse desafio das pessoas Aham. não falarem a mesma língua, ou ter... Enfim, então é interessante. E até quando a gente pensa em acessibilidade, né? Sim. Às vezes a pessoa não escuta tão bem, ou você tá num lugar barulhento. Então, essa questão de ter as legendas, de ter a transcrição ajuda bastante gente. É muito da hora, né? A gente, sei lá, eu me sinto muito privilegiado, porque eu nasci em 85, né? Então, foi muito legal ter visto, sei lá, a internet nascer, né? De fato, chegar nas nossas casas e se tornar banda larga, alta velocidade, internet no celular. E aí, a gente tá vivendo isso, é muito legal acompanhar, não é, sei lá, diferente de outras gerações que já nasceram, sei lá, anos 2000. A pessoa nasceu nos anos 2000, a internet só existe pra ela. Ela só simplesmente tá lá conectada, não? A gente sabe o que é se conectar na internet. Então, ver tudo isso acontecendo é muito legal, essa evolução. Eu fico chocado, cara. Eu fico chocado de pensar que a gente viveu do VHS pra inteligência artificial traduzindo e legendando conversas ao vivo presenciais. Exatamente. É uma coisa maluca. Eu não preciso mais rebobinar nada, sabe? É uma loucura, cara. É uma loucura. Você percebeu que eu falei o ano que eu nasci só pra né, achar que eu não sou tão velho assim, Ah, né? sim. Não. Mas, Mauri, já era. Já era. Droga. Deixa eu fazer uma pergunta sobre mercado pra você. Eu imagino, porque assim, que parte dos clientes que vocês atendem tem uma estrutura que segue a estrutura tradicional, que vai ter o gerente trabalhando com a equipe, fazendo aplicando as soluções de vocês dentro das empresas, e que lá na ponta tem o CTO ou um grande diretor ali, diretora, que precisa... Esse profissional que precisa ser convencido que ele essa pessoa é a grande decisora de compras ali na ponta. E normalmente transicionar ou aplicar uma nova tecnologia envolve todo um processo de alteração, de mudanças, e se tem uma coisa que tira o sono dos CTOs, das CTOs à noite, é falar mudança. Assim, é a pessoa que... É o cara que tá usando o BlackBerry até hoje. É a pessoa que... Exatamente. Sim. Tem os casos. É que tem os casos, os que não se aposentaram, no caso, ainda estão usando BlackBerry. Mas como que é esse processo de educação para esse público específico, que eu acho que é a galera mais difícil de aceitar
essas transições? Ou não, é só uma percepção minha? Você diz os líderes. Exatamente, assim. os líderes. Eu acho que depende, porque assim, uma decisão dessa, eu acho que não é só... Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de negócio. Eu vejo que, na verdade, quando é uma empresa maior, mais tradicional, e você, né, vai para uma negociação dessa, é muito mais esse sentido de se é vantajoso, se é financeiramente, qual vai ser o meu retorno, o que você vai ajudar nos meus produtos. Eu vejo que a discussão que essas negociações muito grandes têm hoje em dia não é só, eu vou te vender isso aqui. Ele quer saber, sei lá, somos uma instituição financeira, eu quero fazer um novo produto, o que a Microsoft pode me ajudar com a cloud dela, com o conhecimento que ela tem do mercado financeiro em outros clientes. Muito mais como uma parceria, eu acho, do que um fornecedor. Eu vejo mudança, mas, claro, sempre tem blocker, né? Sempre tem, isso sempre tem. Mas eu digo, na maior parte, não. É um ou outro. E aí o desafio é a gestão de mudança. Não só para esses líderes, mas até para o usuário mesmo, que está acostumado a usar o concorrente, ir lá e abrir o Teams, assim. Então, é costume, né? Você está acostumado com aquela interface, com aquele navegador, para você se adaptar. Então, a gente tem, né, a área que a gente fala de Customer Success, né, que é quem de fato trabalha nessa adoção, que aí envolve várias coisas, desde treinamento para todo mundo saber usar, preparar material, às vezes, para a empresa, sei lá, colar aqui na sala, como que abre o Teams, para fazer tutorialzinho, fazer vídeo, fazer campanha de marketing. Então, a gente às vezes faz até campanha, coloca uma pipoqueira lá no cliente, faz um barulho, venha usar o Teams com a gente, para incentivar, assim. O Vale Pipoca está sendo distribuído pelo Teams. Porque... Resgate seu código lá. Resgate seu código. Exato, porque gestão de mudança é isso, né? Sempre tem os que adotam antes, os que vão quando todo mundo vai, o que não vai, não quer ir de jeito nenhum, né? Aquela metodologia, né, da coisa. Então, eu acho que as empresas de nuvem, eu acho agora, né? A Microsoft, como era antigamente, vendia só licenciamento, né? Vendia ali o Office e tchau, não tinha essa relação. Eles tiveram que construir, né, uma área dessa, porque no mundo cloud você precisa ter essas pessoas sempre ali ensinando, ajudando a adotar, mas ajudando a manter também, porque como eu comentei, o Teams tem 400 novas funcionalidades. Sim. Se o cliente não estiver usando isso, ele vai perder o valor da ferramenta, e aí a gente até perde... Se fica mais vulnerável, por exemplo, os concorrentes. Porque se ele não tá vendo todo o potencial aqui que eu tô falando do Teams, que é maravilhoso, ele vai falar, é só pra chat e tal, não preciso disso. Então, eu acho que essa questão de gestão de mudança e de trabalhar a adoção dos clientes, eu acho que é a principal coisa pra isso. Um grande parceiro nosso, o Accenture, eles... mostraram, né, tem entrevistas que a gente fez com eles, o quanto a nuvem mudou a forma de gestão da empresa como um todo, né, do negócio como um todo, e o quanto isso trouxe de economia para a empresa, né? O fato de simplesmente migrar os serviços e adaptar a empresa para esse trabalho, né, mais rápido, mais ágil e na nuvem, né? Você tem algum tipo de dado? Quando você vai fazer essa venda, você consegue mostrar pro cliente o quanto ele vai economizar só dele fazer, por exemplo, utilizar um Teams, um serviço de vocês? Sim, a gente tem, como se fosse uma análise de custo, né? Sim, que a gente faz pro cliente. Então, não existe um valor, assim, que eu posso falar, mas assim, a gente tem clientes que economizam mais de 60%, que eles gastam com o fornecedor de tecnologia. Porque tem muito... Primeira coisa, né? Tem muito cliente que ele paga soluções que conflitam entre si. Isso é muito comum. Então, sei lá, ele usa o Teams, mas ele paga vários outros, porque a minha área de tecnologia, os devs querem usar outra coisa. Sim. E aí, quando vai juntando tudo isso... Aí tem que ir o Mauri chato falar, galera, não, vamos todo mundo usar só um. Entendo. Tem muito isso, né? E às vezes mensurar corretamente o que ele precisa. E quando a gente fala, quando você não tá em nuvem, né? Ele precisa ter aquele monte de servidor lá pros picos, né? Ele vai usar
na Black Friday, aí ele precisa, mas o resto do ano tá ali usando só um tantinho. Então, é nisso que você consegue mostrar. Você não precisa desse investimento muito alto inicialmente, você não precisa sustentar aquilo, né? Ter a gestão daquilo, e a nuvem te ajuda para essa flexibilidade, né? E no longo prazo você consegue economizar também. Entendi. Então, quando você vai entender ou fazer uma proposta para um cliente, você consegue fazer essa análise para ele. Falar assim, não, beleza, os funcionários, essa é a sua atividade, você consegue chegar com uma prospecção de, o quanto você economiza em tanto tempo migrando para um serviço como esse. Sim. Isso é comum, tá? Até a área de finanças, Sim. Porque você muda ali, quando você fala em finanças, onde fica, se é investimento ali em capital, né? Em você ter, então você tem um servidor, então é uma análise... Quando você fala de dinheiro, é o maior argumento que existe, né? Você ganha na hora. Exatamente. Tá vendo isso? Ó? Em vez de você gastar X, você vai gastar menos 60%, amigo. Putz. Quem não faz a venda ali, né? Tá aí é onde você ganha a pessoa resistente à mudança. Exatamente. Eu sou resistente à mudança até começar a economizar 60%. Fala assim, eu não gosto, eu gosto de consumir isso em casa. Mas e se você fizer essa mudança aqui? Você vai economizar 60% dos gastos da sua casa. A pessoa fala... Acho que eu vou considerar. Considero. E como que hoje o cliente chega em vocês? Existe um 0800 Microsoft? É uma loja Microsoft na Faria Lima? É pelo site? Como que funciona? Depende, né? Então, consumidor a gente tem no site, e até pequenas empresas também costumam comprar bastante no site, mas basicamente através de parceiro. A Microsoft tem mais de 5 mil parceiros no Brasil, de todos os tamanhos, todos os perfis, e os clientes normalmente compram através de parceiros. Entendi, que aí é só mão de obra ali vendendo o serviço de vocês no mercado. Exato. E eles apoiam até com essa gestão, né, de como ele adota, não só comprar, mas apoiar também o cliente a usar os produtos. E querendo ou não, isso faz até sentido, né, você trabalhar dessa forma, porque deixou de ser um produto, né? Você deixou de vender um código onde a pessoa vai... É um serviço, é um trabalho mensal ali de manutenção, de atendimento, para saber se aquilo continua atendendo a necessidade, se ele precisa de algo novo, se ele tá usando do jeito certo, do jeito errado. Então é um trabalho constante. E é basicamente a mesma rede ainda, não é? Porque muitos dos distribuidores de vocês... hoje, que vendem esses serviços, eram vendedores de licença lá atrás. Sim, são os mesmos. Há 20, 30 anos atrás, saca? Era quem você ligava e falava assim, putz, eu preciso de 3 OEM pra tal não sei o que lá. É o cara que você vai ligar e falar, eu preciso de 40 licenças pra não sei o que, entendeu? 30 usuários. 30 usuários mensais de tal produto, é isso, né? Exatamente, são e eu acho que isso é interessante, né? Eu vejo muitos competidores, eles já nasceram na nuvem, eles já nasceram com soluções em nuvem, e a Microsoft não, fez essa transformação, né? E aí é interessante ver, né? Eu tô lá há um tempo, então eu vi quando veio o Cloud, o Azure, então... Todo mundo teve que mudar. Essa parte que eu falei, a gestão de mudança, a gente aprendeu porque a gente teve que fazer em casa, né? Com a gente e com os parceiros também, se adaptando para esse novo modelo. É uma nova forma de... isso, não é uma venda pontual. Você tem que estar ali com o cliente todo dia. Qual que é o nome do serviço da nuvem? Como você falou de um jeito bonito que eu... é o Azure. Eu sempre falei errado mas também. Mas é Azure, Eu falei errado. Aprendi mais um hoje. Aproveita que você tá aqui treinando o microfone. Não, Azure, eu sempre falei Azure. Não, mas é Azure. Azure, vamos lá. Azure. Eu nem consigo falar. Olha pra câmera. Vai. Azure. Pronto. Eu, como proprietário da Rede Geek, autorizo a utilizar a voz do Maureen para campanhas Azure. Muito bom, muito bom. E hoje as empresas... o que você sente do mercado? Que eles estão mais abertos para esse tipo de mudança? Eles estão, de fato, buscando? Ou não? Ainda tem muita gente que fala assim, não, foi passageiro, acabou a pandemia, não preciso mais disso. Você diz o trabalho híbrido, assim, as ferramentas de trabalho híbrido. Não, eu não vejo essa... Assim, a gente vê uma mudança de como as pessoas usam e o que elas estão focando. Então, no início, foi muito o Teams, né? O Core, aí todo mundo precisava, tal. Hoje, todo mundo já usa o Teams, né? Não todo mundo, né? Mas grande parte já usa. E aí, a gente agora tem visto a demanda por outras soluções, até que nós também. Então, a gente aprendeu e desenvolveu. Então, a gente tem, por exemplo, o Teams Rooms, que ele é para salas de reuniões. Porque...
qual foi o desafio? Todo mundo remoto ou todo mundo presencial é mais fácil, se tá Sim. todo mundo igual. Agora, se você tem um misto, como que você garante que as pessoas que estão na sala e as pessoas que estão remota conseguem interagir de igual para igual? Porque às vezes você tá na sala cheia de reunião e tem algumas pessoas no Teams, elas não conseguem participar, perguntar se tá todo mundo ali Sim. intensamente na reunião participando, né? Então, a solução do Teams Rooms é para adaptar essa sala para que ela seja inclusiva, uma reunião inclusiva. Inclusive com hardware. Inclusive com hardware. Então, assim, não são hardware da Microsoft, de parceiros, né? Então, Sim. da Poly, da Jabra e a Link, são parceiros habilitados que produzem já pronto pro Teams, né? Pra solução do Teams. Legal. E com as câmeras também. Então, por exemplo, nas salas de reunião da Microsoft, são câmeras que as pessoas conseguem me ver, né? Assim, como se eu estivesse falando na reunião. Se eu levantar a mão, aparece a mãozinha levantada no Teams também, sabe? Que da hora! Que legal. Pra todo mundo conseguir interagir. E aí você vê essa mudança. Então agora tá todo mundo voltando, então um monte de gente buscando Teams Rooms para adaptar as salas. Entendi. Ou o Microsoft Viva, que é a nossa solução mais nova, que a gente criou durante a pandemia. Que ele é uma solução, é uma plataforma de experiência do funcionário. Então a gente viu que o Teams era bom para o trabalho, era bom para produtividade, colaboração, mas não era suficiente. E aí o Viva, ele vem no sentido assim, de você pensar na conexão dos seus funcionários, na comunicação, como eles estão integrados, na satisfação, fazer pesquisa, sem ser, né, aquela coisa, pesquisa anual. Você Sim. conseguir fazer isso de uma forma fluida e sempre, treinamento e desenvolvimento para os funcionários, você ter objetivos claros, definidos. Então, é uma plataforma de experiência do funcionário que é integrada ao Teams. E a nossa nova solução, e a demanda é grande, assim, nesse sentido de já existe muita solução para funcionário de RH, isso é uma coisa Sim. que sempre existiu, mas nada assim unificado e conectado ao Office, ao Outlook, Sim. é o que as pessoas já estão usando. Era sempre algo externo, né? Exato. Sempre, quando tá tudo integrado num único local, fica mais natural, mais fluido. Adaptação, chegou um funcionário novo, ele não precisa aprender 25 softwares. É um só, né? Ele tá ali, tá tudo integrado, ele consegue aprender um só. É muito mais confortável, né? De fazer qualquer tipo de adaptação. E você ganha tempo, né? Eu li uma pesquisa, não vou saber onde agora, mas de como as pessoas trabalham e como elas perdem tempo com algumas coisas. E aí tinha que você gastava, em média, 7 horas por semana de trabalho procurando onde estão as coisas. Nossa! Ai, conheço muita gente que tá pensando só 7 horas. Então, parece, né? Mas isso aqui na Rede Geek acontece muito, porque tem uma pessoa que é muito boa em dar nomes pras coisas. Eu sou um agente do caos que eu passo nos arquivos da empresa mudando o nome das paradas. Mas só porque eu gosto de ver as pessoas se movimentando. Você gosta. Entendeu? Ele vai Cadê aquela pasta agora? Ela se chama Imagens 2. Sei lá, a gente vai criar um nome de um arquivo, né? Então, sei lá, é um arquivo de caneca. Então, o arquivo não se chama Imagem Caneca. Chama Porta Bebida 3. E é isso. Eu sou fantástico. E só pra faz lógica na cabeça dele. Então, todo mundo fica desesperado procurando a foto da caneca e nunca vai achar. A empresa melhorou, sem sacanagem, a empresa melhorou 400% a produtividade a partir do momento que eu crio o arquivo, passo adiante e falo, coloca dentro do padrão. Eu não coloco mais nome em nada. Tivemos que criar um setor de nomes só pra conseguir lidar com isso. Isso. Mas a empresa avançou demais desde então. Mas me conta uma coisa, a gente falou de mercado, a gente falou das empresas se adaptando a isso e buscando essa solução, porque no final das contas economiza dinheiro, mas o usuário, o trabalhador, como ele enxerga isso? Você consegue, vocês têm pesquisa para poder comentar um pouquinho de... O trabalhador, ele gosta de ter essa ferramenta? Ele gosta de utilizar essas ferramentas no seu dia a dia? Olha, a gente, assim, não tem uma pesquisa de satisfação dos usuários, mas a gente vê, assim, primeiro, em algumas campanhas que a gente faz em cliente que funciona quando as pessoas aprendem, né? Também tem o tempo, né? Mas Sim. uma vez que eles aprendem, eles veem valor nessa questão de estar tudo integrado e de ser fácil de usar, ser uma coisa fluida. Então, acho que isso dá usabilidade, né? São produtos fáceis o Windows, né? Toda a plataforma Microsoft é uma coisa que a gente está acostumado, né? Então, acho que isso ajuda. Mas eu vejo que, mais do que a solução em si, essa questão de
do trabalho híbrido, de como as pessoas estão no mercado hoje, assim, como eles estão, como está todo mundo se adaptando a esse novo modelo. Eu acho que tem, claro, uma questão da solução, da ferramenta em si, mas eu acho que muito mais as pessoas estarem satisfeitas com o que esse ambiente novo e flexível proporciona para a vida delas, assim, sabe? Eu acho que eu vejo uma discussão mais nesse sentido nas empresas quando fala das pessoas, né? De como desenvolver elas, como dar as ferramentas do que elas precisam se desenvolver e como ajudar a manter essa flexibilidade. Eu me lembro quando eu trabalhava numa multinacional, há muitos anos atrás, isso estou falando pré-Rede Geek, isso é praticamente pré-histórico. Internet de escada. Né? Internet de escada, agora na com role e tal. Mas o cenário era esse, assim. Normalmente, as soluções todas que a gente utilizava eram soluções da Microsoft. Tinha um diretor bem difícil de aceitar mudanças na época. Tá aí o meu preconceito. Não é contra você que está assistindo a gente. Só se você for aquela pessoa, desculpa aí. Mas... Todo preconceito, pós-conceito. Exatamente, é só conceito, no caso. Mas não citei seu nome, olha só que legal. Mas, naquela época... O que a gente fazia no caso de precisar fazer um trabalho remoto? A gente tinha que fazer uma solicitação interna para aí eles faziam uma instalação de um notebook que na época pesava 25 toneladas, né? Que você colocava um compacto empresário nas suas costas. Sim. E esse computador, ele tinha uma outra licença. E, obviamente, além de ter outra licença e tudo mais, você tinha que conectar com um proxy para ele estar dentro da rede da empresa. Sim. Então, não importa onde você estivesse, você tinha que estar conectado na internet e acessar esse proxy para conseguir acessar os arquivos e tal. Hoje em dia, o seu usuário está dentro da mesma licença mesmo que a sua empresa, por exemplo, tenha um desk e um note, por exemplo, você vai ter o mesmo usuário com os mesmos arquivos, você vai acessar de qualquer lugar e você vai continuar a conversa do Teams no mesmo ponto. Tudo tá exatamente como você deixou em todos os lugares. O fato, assim, isso é uma mudança que eu imagino que já quem tava no mercado, como eu, há, sei lá, 15 anos atrás, vai sentir uma diferença absurda. E quem chegou agora só vai gozar do benefício. Exatamente. Só vai curtir as flores. Sim. Porque era uma parada que dava um trabalho gigantesco. Fala, deixa quieto, eu trabalho daqui mesmo. Sem contar o trabalho e o esforço em segurança relacionado à empresa. Porque, putz, aí a pessoa precisa de tal arquivo. Então, quando ia pro TI, fala assim, beleza, ele vai precisar ficar tanto tempo com um notebook. Que arquivos precisam ser migrados da máquina A? Porque não era você que fazia isso. Exato. Você precisa de uma pessoa dedicada para copiar os arquivos de um dispositivo pro outro. Essa era a realidade. Hoje não. É tudo na nuvem. Olha que beleza isso. Eu vejo o quanto a gente é mais produtivo, né? Trabalhando dessa forma, né? E eu acho que esse é o avanço, né? Primeiro, a gente conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Até pra gente ter tempo... uma das coisas também que veio na pesquisa, né? E agora você falando o quanto as pessoas, hoje em dia, a gente chamou de equação do vale a pena. O quanto vale a pena você trabalhar naquele lugar e fazer o que você está fazendo. Antes, as prioridades eram salário, eu quero ter uma sala bonita. E hoje não. Flexibilidade, desenvolvimento. As pessoas querem se desenvolver pessoalmente, aprender. Então, essa questão de você conseguir ser produtivo no menor tempo possível, que essas tecnologias ajudam, eu acho que assim, transforma tudo, né? E eu vejo tecnologia, por isso que eu falo, tem essa questão de cultural, mas tecnologia ajudando ali a viabilizar, né, as pessoas serem mais produtivas. Eu acho que tecnologia só ajuda. Sensacional. Ana, que papo gostoso. Nossa. Obrigado por você ter vindo até aqui. Se você quiser deixar uma última palavra, quiser passar a rede social pro pessoal seguir também, LinkedIn, fica à vontade. Ou a página de compras de produto. Depois dessa... Se quiserem, se alguém tiver mais dúvida, quiser falar mais sobre isso, me procura no LinkedIn, na Ana Amorim, eu ajudo a tirar todas as dúvidas sobre as nossas soluções. E obrigada pelo convite, adorei também. Sensacional. Obrigado mesmo. Muito obrigado.